Oi, gente, bom dia. A gente vai dar seguimento aqui, né, à questão dessa relação campo-cidade, tá? A aula passada a gente parou nessa página aqui, né? Falou sobre êxodo rural, que é a saída de trabalhadores, né, e pessoas que querem novas possibilidades, a saída deles do campo indo para a cidade. Falei um pouco sobre essa questão da estrutura, né, agrária, estrutura fundiária no Brasil, como é desigual, né, onde, como é dito aqui, ó, menos de 1% das propriedades, né, detém quase a metade da área rural no Brasil, tá? Então é um número muito muito baixo, né, de pessoas que têm essa posse dessa região, tá? E é uma região muito, muito, muito grande, né? Então, aí aqui, ó, o que é a estrutura fundiária? Ó, a estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas ou distribuídas no território do Brasil de acordo com o seu tamanho, tá? Então, essa distribuição do território agrário, né? O nome disso é estrutura fundiária, tá? É sabendo isso que a gente consegue entender como funciona, né? Como tá dividido isso aí, tá bom? Olha só, dando seguimento aí, tá, gente? Ó, no Brasil, a estrutura fundiária apresenta grande concentração de terras em propriedades de um pequeno número de pessoas. Veja o esquema a seguir, tá? Então, ó, estrutura fundiária em 2009. Aqui, ó. Tá. 1%, 1% de estabelecimentos, né? Acima de 1.000 equivale a 45% da área ocupada. Tá? Isso quer dizer que 1% dos proprietários, vamos dizer assim, ou das empresas ou das fazendas, né, equivale a 45% do, da área ocupada, tá? Ó, 9%, né, equivale a 34% da área ocupada. Então, 9% das empresas e estabelecimentos vão simbolizar 34% da área ocupada, tá? E por aí vai, ó, 40% das empresas equivalem a 19% e 50% equivalem a apenas 2%, tá? E aqui a gente vai ter as áreas, ó, em hectares, ó. Nota-se que do total de estabelecimentos rurais no Brasil, 50% são minifúndios, ou seja, propriedades rurais com até 10 hectares. Cada hectare equivale a um campo de futebol, tá, gente? Só para vocês terem uma noção aí. As propriedades correspondem a 2% da área ocupada no país e a maioria está destinada ao sustento familiar e ao abastecimento do comércio interno. Nós temos muita gente mesmo, muitas famílias trabalhando nessa ideia de pequenas empresas, né, gente? Pequenos minifúndios, como é chamado, tá? Aí aqui, ó, na outra ponta, correspondendo a apenas 1% do número de estabelecimentos rurais, estão os latifúndios, isto é, estabelecimentos com mais de 1.000 hectares. Eles ocupam 45% da área agrícola do país e está sob domínio de uma pequena parcela de proprietários rurais. E boa parte encontra-se improdutiva. Um problema que nós temos muito aqui no Brasil é que essa improdutividade dessa população, desse território, né, para fazer uma espécie de enganação, né, para o governo,
Esses grandes proprietários, eles colocam, por exemplo, uma cabeça de gado, né, um boi, num território de 4, 5 hectares, entendeu? Para falar, não, tá improdutiva não, tô criando boi aí. Só que aí tem um boi para 10 campos de futebol, tá? Isso aí não faz muito, essa conta não fecha muito, não faz muito sentido, né? Então, atualmente, a concentração fundiária no país é intensificada pela situação econômica de vários pequenos proprietários rurais. Em geral, esses agricultores acabam sendo forçados a vender suas terras a grandes proprietários rurais ou entregá-las aos bancos como forma para pagar suas dívidas. Nessas condições, muitos agricultores se veem obrigados a migrar para as cidades em busca de trabalho. Apesar de o Brasil possuir intensa produção agropecuária, o índice médio de produtividade no campo ainda é considerado muito baixo quando comparado à produtividade de outros países. Para se ter uma ideia, em um hectare de terra no Brasil, com cultivo de milho, colhe-se em média 4,3 toneladas desse grão. Nos Estados Unidos, a produtividade em um hectare de terra é de 11 toneladas de milho. Qual é o reflexo que a gente tem disso aí, gente? O reflexo não, né? O porquê disso? Porque em outros países, esses produtores têm mais investimento, esses produtores têm mais pesquisas relacionadas à qualidade do grão, tá? Tem uma melhor, como é que eu posso dizer? Uma melhor qualidade aí nesse tipo de produção, né? Um maior incentivo do governo, maiores incentivos, melhores condições para plantio, tá? Então você vai ter sementes melhores, adubos melhores, fertilizantes melhores, mais investimento do microproprietário e do grande proprietário, tá? Investimento do governo, investimento do próprio proprietário, mais consciência, mais educação, tá? Muitos dos microproprietários ou mesmo dos grandes proprietários em outros países estudam agronomia e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande, né, com relação a essa questão de estudar e tal, entender, tá? Então por isso reflete nessa baixa produtividade. Vamos lá, continuando, gente. Ó, a concentração fundiária e os conflitos pela terra, né? Olha só, vamos lá. A concentração fundiária e os conflitos pela terra. Mesmo possuindo extensas áreas próprias para cultivo de diversos gêneros agrícolas e para a criação de animais, o Brasil não consegue aproveitar toda a sua capacidade produtiva que possui, né? Em razão da falta de incentivos do governo, conforme eu disse, gente, incentivos do governo, né, para o setor agropecuário, da intensa concentração fundiária e da especulação imobiliária, né? Você ter essa questão do... Deixa eu passar esse negócio aqui que eu não consigo me concentrar. Trabalho em casa, a gente passa por essa questão, né, gente? Então, ó, falta de incentivo do governo, tá? Intensa concentração fundiária e da especulação imobiliária. Ou seja, o que isso quer dizer? Primeiro, nós temos uma falta de incentivo, falta de dinheiro ou de políticas educacionais, né, que o governo pode dar. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos territórios no Brasil que tem uma alta concentração de agronegócio e outros territórios no Brasil com baixa concentração de agronegócio, tá? Mesmo os pequenos, né, passam por esse problema, tá, gente? Seguindo aí, o último é a questão da especulação imobiliária. Como assim? Uma supervalorização, tá, daquele espaço de plantio
aquele espaço de cultivo, tá? Então, por exemplo, se vocês buscam... Aumente, bom dia. E vai comprar um sorvete? Posso. Aí a gente tem essa questão aí, né? Da especulação imobiliária, que seria as altas taxas, né, nos imóveis, a questão de ver o preço de um lugar ser considerado mais caro, ou então uma supervalorização desse lugar, né? Isso é um problema também, tá? Muitas vezes as pessoas não têm acesso à compra por causa desses setores aí, por causa dessas características que eu falei aí, tá bom? Continuando. Há muito tempo, agricultores e estudiosos das questões agrárias reivindicam uma reforma agrária, tá, gente? Reforma agrária. O meu ponto de vista é que isso não é uma coisa ruim para o Brasil. Pelo contrário, seria uma solução para muitos problemas aí brasileiros, tá bom? No país, né? Para eles, essa reforma modificaria a estrutura fundiária brasileira, pois promoveria melhor distribuição de terras. Então, se nós tivéssemos uma reforma agrária, parte dessas questões aqui, ó, acabariam, tá bom? Acabariam. A realização de uma reforma agrária no Brasil encontra diversos obstáculos, principalmente de ordem política e econômica. Entre eles está a forte oposição dos grandes proprietários, que possuem influência política no país. Diante desse contraste, diante dessa contrastante estrutura fundiária e da ausência de uma política agrícola mais igualitária, né, para os grandes e pequenos proprietários, muitos conflitos pela posse da terra têm sido registrados no campo brasileiro. Aí pede para a gente observar aqui o mapa e está falando o número de conflitos pela terra que a gente vai ter nas regiões, tá? Então, logicamente, os conflitos que foram registrados, né, gente? Muitos deles nem registrados são, tá? Próxima página já é de exercício, então acho melhor a gente parar por aqui, tá? Aqui, ó, tem uma questãozinha aqui, ó. De acordo com o mapa 2016, qual foi o número de conflitos pela terra no estado onde você vive? Rio de Janeiro, né? Nós vivemos num estado bastante industrializado, né? Com muitas cidades, então a gente tem pouco espaço para esse tipo de conflito, porque as áreas de produção agrícola aqui no Rio são poucas, né? Então só 6, tá? O seu estado está entre os que possuem maior ou menor número de conflitos? Menor pela questão que eu já falei, né? Essa questão de nós termos menores áreas produtivas para a questão agrária, tá? E aqui converse com seus colegas sobre notícias recentes relacionadas a esses conflitos em seu estado ou em outros estados brasileiros. Eu não tenho conhecimento de muitos desses conflitos, né? Mas eu posso dizer que esses conflitos muitas vezes envolvem também, tá, gente? É só uma notícia que eu lembrei aqui, mas podem envolver indígenas, podem envolver delimitação de terra, por exemplo, eu falo que a minha terra vai até aqui, né? E o outro proprietário do lado fala, não, minha terra vai até aqui, passa esse limite que você colocou, tá? E isso vai gerando esse tipo de conflito que a gente está falando, tá? Conflito por terra, conflito por produção, conflito por venda de um determinado produto em algum lugar, esse tipo de conflito que pode existir, tá? Vocês podem inclusive fazer uma pesquisa aí, ver no Brasil, né, nesses estados aí com maiores conflitos, ó, como é que funciona esse tipo de conflito, quais são os mais comuns, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Fui.